Esse vídeo aqui é a parada obrigatória para você que quer saber se o HB20 é ou não é uma boa compra. Por isso, hoje eu vou te contar 10 verdades sobre o hatch da Hyundai, que atualmente é o carro mais vendido do Brasil. Olha, mas antes da gente começar esse verdadeiro tour aqui pelo HB20 Platinum Plus, eu queria te fazer um pedido. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, assim você pode ajudar e informar outras pessoas que, assim como você, estão a fim de saber todos os detalhes desse carro aqui. E se você é daqueles que curte notícias, novidades, avaliações, comparativos, acho que você está preparado para fazer parte da nossa comunidade. Para isso, é só se inscrever aqui no canal, ó, clica no botãozinho que está aqui embaixo desse vídeo, ativa o sininho das notificações, é de graça. Eu particularmente acho que esse HB20 ficou muito bonito e listo o design como primeiro ponto positivo. E você, o que acha? Acha ele bonito ou feio? Fala aqui embaixo para mim nos comentários. Eu vou começar mostrando a dianteira do HB20. Uma coisa que chama atenção foi que ela mudou bastante em relação ao modelo anterior, que era bem polêmico. A gente vê os faróis aqui num formato diferente, eles começam no lateral e vão avançando aqui para a grade dianteira. Essa grade, aliás, ela é bipartida. Tem essa parte aqui em cima, separada pelo para-choque da parte inferior, que é bastante grande, né? A seta, ela é separada dessa peça principal e fica aqui assim, interligados os faróis de neblina. Algo que sempre foi deficiente no HB20 é o conjunto de iluminação. Os primeiros modelos não eram bons, agora ele até que melhorou com esse conjunto óptico mais elaborado, mas ficou devendo faróis em LED nessa versão que é a topo de linha. Um ponto negativo e tanto em relação ao Volkswagen Polo, principal concorrente do Hyundai. E a gente vê esse para-choques aqui bem vincado, com linhas bastante fortes. Agora também a gente pode observar o símbolo da Hyundai. Aqui o capô a gente vê que esses dois vincos indo em direção ao logo da Hyundai, e isso inclusive acompanha ali os dois vincos no teto do HB20 também. Aqui na lateral, sem dúvidas, uma coisa que marca bastante são as rodas aro 16. Uma coisa que também chama atenção está aqui na coluna C, esse aplique dando uma continuidade aqui das janelas, é algo que a gente já viu na geração anterior do HB20, mas que permaneceu aqui. E ali no teto, a antena estilo barbatana de tubarão. E aí, enfim, nós chegamos aqui à traseira do Hyundai HB20 e, sem dúvidas, uma das coisas que mais chamam a atenção são as lanternas, que começam aqui nas laterais e em seguida ela se une num filete que passa por todo o porta-malas. Outras coisas que a gente pode ver aqui são a inscrição HB20 aqui no canto esquerdo. O para-choques tem essa espécie de barbatana que aloja também a luz de ré e a seta foram parar aqui embaixo. Isso em algumas situações pode dificultar a visualização. Poderia ter dado um jeitinho de encontrar um espacinho nessa peça aqui, aumentado mais aqui para baixo. Acho que seria uma solução mais inteligente do que colocar ali na parte inferior. Uma das coisas que a gente nota logo de cara é o volante em couro muito bem acabado e com ergonomia muito boa. Eu tenho aqui os controles para a central multimídia e também para o cluster, né? O quadro de instrumentos que é digital e me traz várias informações. Os bancos são em couro com tecido, né? A gente vê couro em grande parte aqui e um tecido aqui nessa parte central, uma estampa discreta e particularmente eu achei de muito bom gosto. O acabamento, ele é de plástico, né? Em todo aqui, e nas portas, no encosto de braço, a gente tem um couro acompanhando esse material do banco. Mas o que a gente pode notar de fato, os plásticos são de ótima qualidade e também tem encaixes muito bem caprichados. A gente não vê rebarbas, a gente não vê peças mal encaixadas. Então, nisso aqui, a Hyundai acabou se saindo bem. Outra coisa que sem dúvidas pode fazer diferença para muita gente é a quantidade de porta-objetos no interior do carro. A gente notou que eles estão presentes apenas nas portas e nem são tão grandes assim. E os das portas traseiras são ainda menores. Outro que a gente reparou está ali na frente da alavanca do câmbio. Quem não for usar o carregador sem fio e deixar o celular por ali carregando com cabo, já vai perder um espacinho. O console central entre os bancos dianteiros também tem um porta-trecos, mas fica numa posição não muito boa para o motorista, que vai precisar se contorcer um pouquinho para pegar um objeto ou outro ali. Realmente pode melhorar. Aqui no centro a gente tem essa central multimídia, uma tela pequena no estilo formato flutuante. E logo aqui embaixo a gente tem alguns controles, alguns botões físicos, como rádio, mídia, questão de faixa e também setup. E aqui embaixo uma tomadinha 12 volts e duas entradas USB.
uma USB e outra USB tipo C. E uma coisa bem escondidinha aqui, olha, carregador por indução. O celular fica bem escondidinho aqui embaixo e já está carregando. Você pode ver pelo LED azul indicado bem aqui, olha. Chegamos aqui à traseira do HB20 e o que eu posso dizer é que espaço interno em relação à concorrência não é o ponto forte do Hyundai. Eu estou aqui sentado exatamente na mesma posição em que o motorista da minha altura sentaria, né? Esse banco aqui está regulado para mim e eu estou sentado aqui, eu vejo 5 dedinhos aqui, olha, uma mão fechada. Aqui embaixo essa distância já diminui para 3 dedos. Mas uma vantagem do HB20 é, por exemplo, ter o túnel central não muito alto, então o passageiro que for aqui, ele vai acabar com os joelhos não tão inclinados. E esse túnel central, ele acaba sendo um pouco mais largo, né? Isso rouba um pouquinho de espaço para as pernas de quem vai aqui, mas em compensação, quem vai no centro não precisa brigar tanto assim em relação a espaço para as pernas. Uma coisa que eu notei aqui que vem do console central é uma entrada USB tipo C para quem for aqui atrás. Uma pena que é só uma entrada, mas já é alguma coisa, né? Então quem for aqui atrás, tiver com pouca bateria, se tiver mais de uma pessoa, vai ter que revezar um pouquinho o carregador, mas mesmo assim já é um alento para quem vai aqui não precisar jogar o celular lá para frente. E uma coisa que me chamou a atenção é que nos bancos, só o do passageiro tem esse porta-objetos aqui, um porta-revista. O do motorista não tem. Isso, de uma certa maneira, é até algo positivo, até para não incomodar o motorista, não causar nenhum tipo de distração para ele. Bom, e eu já falei de espaço interno e isso tudo é por conta do entre-eixos, né? A distância do centro dessa roda até o centro dessa outra roda aqui de apenas 2,53 m, 3 centímetros menor, por exemplo, que o Volkswagen Polo. E aí ele acaba prejudicando um pouquinho o espaço interno do Hyundai. E olha, uma característica muito comum do HB20 é a batida de porta. Você vai precisar de uma força extra para fechar. Não importa o ano, até porque essa é uma característica do HB20 desde sempre. Evoluiu? Sim, um pouquinho, mas sem dúvidas você vai precisar colocar um pouquinho mais de força na hora de fechar as portas e também o porta-malas. Bom, e uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui no HB20 é o motor 1.0 capa. A gente está falando de um motor de 3 cilindros, 120 cavalos e 17,5 kg de torque. O resultado você vai ver aí agora. Bom, e uma das coisas que a gente consegue notar em desempenho, sem dúvidas, é que o motor 1.0 é realmente muito esperto. A gente vê aqui que tanto em situações de trânsito mais pesado, né, em que você tem aquele anda e para, quanto em situações de trânsito livre, o HB20 ele reage muito bem, inclusive de uma forma melhor que o HB20 1.6. 1.6 ele já demora um pouquinho mais para acordar, né? Ele vai ali reagir bem mesmo a partir das 3.000 rotações. Então esse carro aqui acaba levando uma vantagem em relação a 1.6 no dia a dia, por exemplo, né? Que aí você pode explorar as rotações mais baixas, economizando mais combustível e no fim conseguindo ter uma agilidade melhor no trânsito, sem precisar recuar marchas. No caso desse aqui você não precisa mesmo, porque é automático, mas se por acaso você quiser, você ainda tem as aletas aqui no volante. Bom, um dos pontos que a gente pode sem dúvidas abordar aqui no HB20 é a dirigibilidade, porque ela sempre foi um ponto positivo no Hyundai e dessa vez não é diferente. Ele continua um carro extremamente agradável de se rodar. A gente tem uma direção elétrica muito bem calibrada, é um carro bastante gostoso de dirigir e uma das coisas que colabora para isso, inclusive, é a suspensão, que aliás tem um acerto muito interessante, né? Mesmo calçado com rodas 16 e pneus de perfil mais baixo, a suspensão faz um ótimo trabalho e mesmo quando você passa em alguns lugares de asfalto mais irregular, com remendos, com buracos, ele não é desconfortável, muito pelo contrário, eu fiquei bastante surpreso, porque ele filtra bem as irregularidades sem passar para quem está aqui dentro. É um carro que tem um acerto
de suspensão equilibrado em termos de dirigibilidade e também de conforto. Então é algo extremamente positivo. E ele tem alguns aparatos eletrônicos aqui que realmente ajudam e bastante o HB20, como por exemplo a questão do monitoramento de faixa. Ele não vai te deixar invadir a faixa do outro lado. Ele dá aquela puxadinha no volante para tentar dar uma corrigida. Ele está me mantendo exatamente no meio da faixa aqui, ó. Eu não estou fazendo absolutamente nada. As minhas mãos estão aqui prestes a tocar o volante, mas ele está dirigindo absolutamente sozinho. Ele está se mantendo dentro da faixa aqui e eu não estou precisando fazer nada. E outra coisa também que conta a favor é, sem dúvidas, o alerta de ponto cego. É um alerta que fica ali na parte externa da lente do retrovisor. Um triângulo vermelho acende e aí indica que tem um carro próximo, uma moto no seu ponto cego, talvez, que você não consiga ver, e isso indica que você não deve fazer a manobra ou de mudança de faixa ou de conversão, para que então você consiga evitar o acidente. Além disso, os freios, apesar de serem a disco só nas rodas dianteiras, param bem o veículo. O modelo ainda tem alguns sistemas como câmera de ré e também tráfego cruzado para mostrar se vem algum carro enquanto você está saindo de alguma vaga. O HB20 vem bem recheado. Algumas outras coisas aqui chamam atenção, como por exemplo os retrovisores que rebatem quando eu fecho o veículo. Se eu abro o veículo, pronto, eles já voltam à posição normal. E se eu continuar apertando o controle remoto, os vidros abrem. Para que eles fechem, eu aperto uma vez e olha, vidros fechados e retrovisor rebatido. O ar-condicionado digital, que eu posso inclusive setar a temperatura por aqui, ele mantém a temperatura que eu escolher, mas é de apenas uma zona. Aqui alguns botões físicos relacionados ao ar-condicionado, recirculação de ar, desembaçador. Como você pode ver, o modelo vem com um bom nível de equipamentos nessa versão. Esse, aliás, é um ponto positivo bônus para você que chegou até aqui. Se você é daqueles que curte saber pontos positivos e negativos de automóveis, você está pronto para fazer parte da nossa comunidade. Para isso, é só se inscrever aqui no canal, clica no botão que está aqui embaixo e ativa também o sininho das notificações.